O Rei Corvo. Capítulo 16. Final. Passageiros do voo 227 para Las Vegas, por favor, dirijam-se ao portão A19. O embarque começará em alguns instantes. Neil não se lembrava de ter caído no sono, mas piscou para acordar e olhou para as luzes fluorescentes acima. O vidro frio batia contra seus ombros e seu cabelo onde estava sentado, encostado em uma janela. Ele ouviu o rugido abafado de um motor a jato enquanto descia a pista. O vidro parou de tremer antes que o ruído desaparecesse. Esfregou os olhos com as mãos enluvadas e se arrependeu na mesma hora. As luvas escondiam os curativos, mas não aliviavam a dor. Ele cerrou os punhos, sibilando por entre os dentes com a intensidade da dor. Satisfeito ao perceber que ainda tinha todos os dedos, apoiou as mãos enluvadas no colo. Passageiros do voo 1522 para Atlanta, atenção! Houve uma mudança de portão. O embarque para este voo será no portão A16. Repito, o embarque para o voo 1522 para Atlanta, Geórgia, será feito no portão A16. Por favor, dirijam-se ao novo portão imediatamente para um embarque rápido. O anúncio foi ouvido novamente segundos depois, desta vez em espanhol. Por um momento, Neil ficou perplexo por não ser em francês. Tinha passado tanto tempo com Jean que acabou se esquecendo da existência de qualquer outro idioma. Jean estava tecnicamente proibido de usar o francês, já que Rico não conseguia entender, mas sussurrava para Neil quando Rico não estava perto o suficiente para ouvir. Jean zombaria dele se o visse confuso dessa forma, mas não estava ali. Neil olhou para o assento ao lado e tudo que viu foi sua mochila. Jean não estava em lugar nenhum. Ele estava em um aeroporto. Então Jean devia estar do outro lado da inspeção de segurança. Neil teria que voltar e dizer que tinha dormido no voo. Mas quando olhou ao redor em busca da área de embarque, reconheceu os móveis cafonas do Aeroporto Regional do Norte. Este aeroporto ficava na Carolina do Sul, mas Neil não se lembrava de ter saído da Virgínia Ocidental. Nem se lembrava de ter saído do Castelo Evermore. Neil agarrou os braços da cadeira para se levantar e olhou sobre o ombro. Estava escuro lá fora. Já havia anoitecido e ele nem percebeu. Tentou sem sucesso revirar a memória, mas então deixou de lado. Não importava como tinha chegado lá, desde que estivesse lá. Chegar ali tinha sido só metade da batalha. A outra metade era se levantar. Neil prendeu a respiração enquanto se erguia com cuidado da cadeira. Por um momento teve certeza de que suas pernas acabariam cedendo sob seu peso, mas, de alguma forma, elas aguentaram. Doeu apertar a mão na alça da mochila, mas ele segurou mesmo assim. Não conseguia sentir o peso dela sobre seus quadris, e precisava saber que ela estava ali. Ele se arrastou até a área de desembarque. Seria uma caminhada curta, mas ele se movia com a velocidade e a graça de alguém com 6 vezes sua idade. Cada centímetro dele parecia ter passado por um moedor de carne. Quando chegou à esteira de bagagem, percebeu que não tinha para onde ir e nenhuma maneira de chegar lá. Ficou olhando sem muita emoção para as esteiras, depois foi mancando até a parede e seguiu até encontrar uma saída. Suas mãos gritavam de dor enquanto ele vasculhava a mochila até encontrar seu celular. Estava sem bateria, lógico. Deveria ter acabado há 2 ou 3 semanas. Neil colocou na tomada e esperou. Quando estava com carga suficiente para ligá-lo, imediatamente começou a receber todas as mensagens que não tinha visto durante o tempo fora. Neil tentou mexer em seus contatos, mas as notificações não paravam de surgir, interrompendo-o. Ele desistiu e ficou olhando os nomes. Sem surpresa, a maioria das mensagens vinha de Nick. Até os nomes de Aaron e Allison surgiram. O único que faltava era o de Andrew. Quando seu celular finalmente recebeu todas as mensagens, Neil acessou sua lista de contatos. Primeiro viu o nome de Andrew, depois o de Kevin e finalmente apertou a terceira descagem rápida que Andrew havia salvado no aparelho. O iMac atendeu no quarto toque. Espero que você tenha um bom motivo para estar me incomodando nas férias. Eu não sabia para quem mais ligar, disse Neil, mal reconhecendo a própria voz. A última vez que tinha dito alguma coisa, estava gritando. Aparentemente suas cordas vocais ainda não haviam se recuperado. Neil pressionou a testa contra a parede e tentou respirar. Não conseguia se lembrar de quando respirar não era uma tarefa árdua. Neil? Toda a postura rude desapareceu da voz de iMac. Aquele tom agudo era pura preocupação. Você está bem? Neil sorriu, e a sensação era de que seu rosto ia se rasgar ao meio. Não, não estou.
Eu sei que é meio do nada, mas você pode vir me buscar? Estou no aeroporto. Espera aí, disse o iMac. Estou chegando. Neil assentiu, sabendo que o iMac não tinha como ver o gesto, e desligou. Não tinha forças para ficar de pé, então se ajoelhou e colocou um cronômetro no celular para dali a 15 minutos. Quando tocou, arrancou o carregador da tomada e foi com a mochila para fora. Sentou-se no meio-fio com os pés na sarjeta, ignorando o modo como os motoristas irritados buzinavam para ele. Neil estava tão fora de si que não percebeu o iMac parado no meio-fio um pouco mais abaixo até uma mão pesada envolver seu braço. Levanta, ordenou o iMac. Vamos dar o fora daqui. Neil segurou a manga da blusa de iMac e permitiu que o treinador o erguesse. O iMac abriu a porta do passageiro para ele e o observou entrar. Quando Neil já estava dentro do carro, em segurança, o treinador bateu a porta e deu a volta para se sentar no banco do motorista. Neil preparou-se para perguntas. Mas o iMac ficou em silêncio. Neil observou o aeroporto desaparecer, observou os sinais borrados do lado de fora e fechou os olhos. Quando os abriu novamente, estava deitado de costas no sofá de iMac. O treinador tinha arrastado a cadeira do escritório até a sala para poder vigiá-lo. Uma garrafa de uísque estava quase vazia na mesinha de centro. Estava fechada, mas Neil ainda sentia o cheiro. Ele se levantou, estremecendo, e encarou a expressão cautelosa de iMac, refletindo-a. Desculpe. Ele fala que nem o Neil disse o iMac, mas não se parece com ele. Quero uma explicação desde o começo sem nenhum caralho de mentira, obrigado. Neil olhou para ele sem entender. A resposta estava ali, fora de alcance, um lampejo de azul pânico e vidro quebrado. Neil vasculhou desesperadamente sua memória, mas seu corpo entendeu antes que sua cabeça lembrasse. Quando ergueu as mãos para tocar o cabelo, finalmente se lembrou. O medo ardia em suas veias como ácido, corroendo de dentro para fora, e Neil se levantou. Não, disse ele, mas era tarde demais para poder mudar as coisas. O iMac se levantou quando Neil cambaleou para a porta, mas não tentou impedi-lo. Neil escancarou a porta do banheiro, acendendo a luz, e o rosto à espera dele no espelho era horrível o suficiente para fazer o chão sumir sob seus pés. Ele cambaleou até a pia enquanto caía de joelhos, mas não tinha forças o suficiente para conseguir se manter em pé. Neil pintava o cabelo de castanho de vez em quando, mas nunca desse tom, nunca nem perto desse tom. Aquela era sua cor natural, e aqueles seus olhos verdadeiros, e este era o rosto de seu pai. Os curativos e hematomas não eram suficientes para disfarçar o homem que tinha visto no espelho. Neil pensou que fosse vomitar, mas estava fraco demais para controlar isso. Respire, pediu o iMac. Neil não percebeu que tinha parado de respirar até que o punho de iMac em suas costas socou o ar de volta em seus pulmões. Ele agarrou a porta do armário e engasgou na primeira respiração. Teve que cerrar os dentes para conter um grito que não ousava soltar. Era tarde demais para pedir ao treinador para não olhar. Tarde demais para o iMac fingir que não tinha visto. Ele não sabia para quem estava olhando, mas isso não importava. O clique de um isqueiro o fez voltar para a realidade antes que ele não conseguisse mais suportar, e Neil pegou o cigarro que o iMac lhe ofereceu. Ele o aproximou de si e tragou o mais fundo que conseguiu. Doía respirar fundo, mas ele o fazia mesmo assim. Cada respiração fazia os pontos e curativos na pele esticarem ainda mais. Pressionou a mão livre contra o casaco, tentando sentir a gaze através da lã grossa, e finalmente tragou tão fundo que engasgou. Tossiu tanto que pensou que fosse quebrar alguma parte do corpo, mas quando parou estava rindo. A risada soava distorcida e errada naquele espaço sufocante, mas Neil não conseguia parar. Mordeu a mão para abafar o som, mas não adiantou nada. A histeria estava a um piscar de olhos de assumir o controle. Neil, começou o iMac, preciso que você fale comigo. Acho que meus pontos soltaram, falou Neil. Estou sentindo o gosto de sangue. Onde? Perguntou o iMac. Em todos os lugares? Chutou Neil, e tentou desabotoar o casaco com uma mão. O iMac empurrou a mão de Neil, que deixou o treinador lidar com os botões e o zíper, mas foi preciso que os dois se esforçassem para conseguir tirar o casaco dele. Neil pegou a ponta do dedo de uma luva com os dentes e puxou, estremecendo ao sentir uma pontada na bochecha. O iMac notou a expressão e estendeu a mão para o rosto de Neil, que não tinha percebido que estava com curativos no rosto até o iMac arrancar a gaze e a fita adesiva. O iMac ficou tão imóvel que Neil pensou que ele havia se transformado em pedra.
Neil, que porra é essa na sua cara? Neil soltou a luva e tocou a pele com os dedos nus. Não sentiu nada, então se agarrou à pia e tentou se levantar. O iMac o deixou tentar sozinho uma vez, então se levantou e o ergueu. Neil não estava pronto para voltar a ver seu reflexo. E menos pronto ainda para ver o 4 tatuado em sua bochecha esquerda. O iMac não esperava aquela reação tão violenta, e só por isso Neil conseguiu expulsá-lo do banheiro. Então passou pelo treinador e correu para a cozinha. Quando o iMac o alcançou, Neil já havia puxado uma faca do suporte de madeira no balcão. O iMac agarrou seu pulso antes que Neil pudesse levar a faca ao próprio rosto, o jogador lutando como se fosse um animal enjaulado, mas o treinador bateu com a mão no balcão até Neil perder o controle. Ele se esforçou para pegar a faca, mas o iMac o arrastou para o chão com ele. Passou os dois braços em volta de Neil e segurou firme, e não havia nada que o atleta pudesse fazer a não ser se cansar tentando se soltar. Ei, disse o iMac em seu ouvido, agudo e insistente. Ei, está tudo bem. Nunca esteve tudo bem. Chegou perto disso em alguns momentos fugazes, em momentos roubados com seus companheiros de time e em suas vitórias no último segundo, mas sempre acabou sendo ofuscado por essa terrível verdade. A cada vez que Neil piscava, ele se lembrava um pouco mais de suas férias de Natal. Toda vez que se movia, sentia as mãos e as lâminas de Rico, o fogo em sua pele. Deixou Rico destruí-lo repetidas vezes, porque era a única maneira de sobreviver, porque se curvar iria impedi-lo de se corromper, mas Neil não sabia se conseguiria se recompor novamente. Não era forte o suficiente para isso. Nunca tinha sido. Era a mãe que fazia isso por ele, mas ela já tinha ido embora. Neil chamou o iMac. Neil, o iMac dizia, mesmo quando ele estava com aquela aparência, mesmo com o rosto e os olhos de seu pai e o número dos Moriyama tatuado no rosto. Neil, o iMac dizia, e acima de tudo, Neil queria que aquilo fosse verdade. Ele parou de lutar para se libertar. As mãos que estavam tentando arrancar os braços de iMac agora o seguravam como se sua vida dependesse disso. Me ajude, pediu, os dentes cerrados. Me deixe te ajudar, o iMac rebateu, então Neil fechou os olhos. O iMac não disse mais nada até a respiração ofegante de Neil finalmente se acalmar. Que merda foi que aconteceu? A última notícia que tive era que você ia passar o Natal com seu tio. Eu menti, explicou Neil. Andrew vai voltar pra gente na terça, certo? Se a Staven ainda não ligou pra Betsy para organizar que busquem ele, farão isso em breve. Ligaram ontem, contou o iMac. O que Andrew tem a ver com isso? Ele tem a ver com tudo que importa, disse Neil. Isso não é uma resposta. Desculpe. Calha a boca, mandou o iMac, então Neil cedeu. Os dois ficaram em silêncio por mais alguns minutos até o iMac dizer: posso soltar você e confiar que vai se comportar? Ou você vai tentar cortar sua cara de novo? Quero dar uma olhada nos seus pontos. Vou me comportar, afirmou Neil. Sinto muito, mas não confio em você, disse o iMac, mas o soltou mesmo assim. Eles se levantaram. O iMac estava falando sério quando disse que não confiava em Neil, porque o levou de volta para a sala de estar e para longe das facas. O iMac gesticulou para que Neil tirasse a camisa, mas Neil não conseguia se mover o suficiente para tirá-la. O treinador olhou para ele por um momento, depois saiu para pegar uma tesoura de cozinha. Ele a exibiu como se fizesse uma pergunta silenciosa, e Neil assentiu, ficando completamente imóvel enquanto o iMac cortava sua camisa. O iMac não disse nada sobre as cicatrizes. Não disse nada sobre quantos curativos Neil tinha no peito e abdômen ou quantos hematomas apareciam ao redor da gaze. Tudo o que ele fez foi examinar Neil com um olhar clínico, cutucando cada linha dos pontos em busca de pontos fracos. Neil ficou em silêncio e imóvel e deixou-o trabalhar. Ele tinha alguns pontos soltos na lateral do corpo, perto da cintura, mas aquele corte estava quase curado de qualquer maneira. O iMac empurrou a pele de Neil para ver se sangraria, mas os dedos voltaram limpos. O treinador tirou as ataduras com crostas de sangue e as jogou na mesinha de centro. Deu uma olhada nos danos e saiu. Neil ouviu uma gaveta abrindo e fechando, e segundos depois, o barulho de água caindo de uma torneira. O iMac voltou com um pano úmido e um pequeno kit de primeiros socorros. Neil tentou tirar o pano dele, mas não conseguiu fechar os dedos o suficiente para segurá-lo. O iMac empurrou a mão dele e esfregou o sangue seco em sua pele. Doeu, mas Neil cerrou os dentes e ficou em silêncio. Isso o fez pensar em longas noites na estrada, em recuperar o fôlego em esconderijos em todo o mundo.
Por um momento, Neil lembrou-se da sensação dos dedos de sua mãe tocando sua pele. Ele se lembrou da picada das agulhas entrando e saindo enquanto ela costurava seu corpo despedaçado de volta. Aquela onda nova de calor que subia por sua garganta e causava uma dor aguda em seus olhos era tristeza. Neil piscou o mais forte que conseguiu. Um dia vamos falar sobre isso, concluiu o iMac em voz baixa. Depois das finais, Neil disse sem olhar para ele. Depois de vencermos os corvos. Só aí eu te digo o que você quer saber. Vou até te contar a verdade. Só acredito vendo. O iMac carregou os curativos sujos e a toalha para fora da sala, e Neil afundou no sofá, desviando o olhar em direção à garrafa de uísque de iMac. O copo vazio de iMac estava ao lado. Não deu trabalho nenhum enchê-lo e menos ainda tomá-lo de um gole só. O calor era familiar, assim como aquele sabor forte. Achei que você não bebia, declarou o iMac da porta. Eu não bebo, explicou Neil, a menos que precise. A gente usava o álcool como anestésico porque não podíamos correr o risco de ir para o hospital. As palavras queimaram seus lábios mais do que o uísque. Neil pousou o copo na mesa, deixando seus dedos se demorarem na borda. Não tirou os dedos até ter certeza de que sua mão não estava tremendo, e então traçou sua cicatriz mais feia com o dedo indicador. Muitas perguntas. Muito tempo perdido. Era mais seguro beber para afastar a dor. Ele apertou a mão e a abaixou até o colo. Tá bom assim, treinador? Estou te adiantando uma verdade para você poder aguentar até a primavera. Sim, respondeu ele. Por enquanto chega. O iMac envolveu os ferimentos de Neil com curativos novos e voltou a se sentar. Os dois ficaram ali em silêncio, o iMac observando Neil e Neil encarando suas mãos. Ele se esforçava para lembrar o que tinha acontecido enquanto esteve em Evermore. Mas só quando a peça mais importante se encaixou finalmente respirou aliviado. Eu não assinei, disse Neil, erguendo os olhos das mãos e levando os dedos ao rosto. Não conseguia sentir a tatuagem, mas tinha visto a de Kevin tantas vezes que sabia exatamente onde estava. Ele me deu um contrato, mas eu não quis assinar. Ele não tinha como me obrigar. Isso não significa nada. Eu ainda sou uma raposa. Claro que é, disse o iMac. Neil assentiu e olhou para o relógio. Faltavam 5 para meia-noite. Vamos ver a comemoração da virada? Quero fazer um desejo. Desejos são feitos para estrelas cadentes, explicou o iMac. No ano novo se fazem resoluções. Isso já serve, falou Neil. O iMac tirou o controle remoto de baixo da almofada do sofá e ligou a televisão. Barulho e música encheram a sala. As câmeras passaram pela multidão enquanto uma banda se apresentava no palco, e Neil procurou entre aqueles rostos os de seus companheiros de time, mesmo sabendo que não os veria. Mas, de qualquer maneira, precisava olhar. Ele conferiu o celular, vendo que a bateria, que estava criticamente baixa, não parava de piscar, e abriu a caixa de mensagens. Não leu as mensagens que recebeu. Não tinha tempo e a bateria não duraria o suficiente. A carga que tinha só seria o bastante para enviar uma mensagem em grupo, então tudo que escreveu foi Feliz Ano Novo para as raposas. Betsy tinha dito a eles que o celular de Andrew havia sido confiscado durante sua estada em East Haven, mas Neil acrescentou o número dele de qualquer maneira e apertou enviar. A resposta veio quase imediatamente. No momento em que a contagem regressiva para meia-noite começou na tela, no instante em que Neil ergueu o olhar e viu a bola da Times Square piscando e começando a descer, já tinha recebido mensagens de toda a equipe, a maioria em letras maiúsculas e com muitos pontos de exclamação. Ele os ignorara durante todo o Natal, mas pareciam ansiosos para ter notícias dele agora. Ele era a família deles. Eles eram a família dele. Valiam cada corte, hematoma e grito. Neil observou a bola chegar até embaixo. Era janeiro. Um novo ano. Em 2 dias Andrew seria libertado, em 11 dias, a primeira partida do campeonato e então 4 meses para as finais. Enfrentar as raposas na quadra nesta primavera seria o último erro que Rico iria cometer. Espero que tenham gostado. Até o próximo livro.